a perspectiva da sua abordagem em relação a medidas que podem solucionar a crise. Em primeiro lugar, essa crise, essa elevação de temperatura é uma febre. E essa febre é a reação de um organismo saudável a uma agressão. A febre é uma reação do organismo a alguma coisa que o prejudica. Mas algumas notícias interessantes surgiram hoje. Uma delas foi do nosso general Heleno, está na reserva. Foi o comandante da Amazônia, foi o comandante do Haiti. Ele disse que, falando por ele e pelo Exército, ele é uma das vozes respeitadas do Exército brasileiro, que se sentiam honrados com as faixas pedindo intervenção militar, porque isto demonstrava a confiança que partes da população e os próprios caminhoneiros grevistas tinham em relação ao Exército brasileiro, mas que eles já tinham aprendido com 64 que não vai haver intervenção militar em hipótese alguma, que o Brasil tem que resolver os seus problemas por eleição e que os valores que o Exército defende ao longo da sua história têm que ser confirmados pelo povo pelo processo eleitoral. Afastou completamente a hipótese de uma intervenção militar. O general Vilas Boas, o nosso comandante do Exército, já disse alguma coisa nesse sentido também. Então, que essa direitona enfurecida coloque as barbas de molho, porque esta crise é um segundo na história do Brasil. O país talvez precisasse sofrer essa crise para tomar consciência da sua importância no mundo e da importância do povo na organização política e administrativa do país. Mas o que me espantou mais ainda, senador, foi a audiência pública, não foi tão pública, foi com a comissão na CAI, com o tal do ex-secretário do Meirelles, que hoje é ministro da Fazenda. Eu levantei para ele algumas hipóteses. Eu disse o seguinte: o preço do petróleo, que é monopolizado pela Petrobras, no refino no Brasil, o preço do petróleo é estabelecido pela empresa pública, e esse preço é um preço público. Ele tinha que ser controlado como é o preço do sistema postal, como é o preço da água, como é o preço do esgoto, mesmo quando operado por empresas privadas, como é o preço da eletricidade no país. É um preço público. E eu demonstrava a ele que a Petrobras estava indexando o preço dos nossos combustíveis e dos lubrificantes ao dólar e ao preço internacional do petróleo. O exemplo que eu dava é o seguinte: amanhã o dólar sobe, na Inglaterra o preço do bushel, do barril de petróleo, sobe, e nós teremos, então, um aumento que pode chegar a 4 vezes o preço atual, que já é um absurdo, e está provocando a reação da população. Eu dizia a ele: nós temos que intervir nesse processo, abrir a caixa preta da Petrobras e definir o quanto a Petrobras pode e deve ganhar para permanecer rígida e funcionando. Mais do que isso, eu explicava a ele que o preço está no nível em que está porque a Petrobras desativou 25% da operação das nossas usinas de refino para favorecer a importação. E quer privatizar 4 refinarias. E quer privatizar 4 refinarias. E que, antes dessa administração, depois do golpe parlamentar, nós tínhamos no Brasil 40 importadores e distribuidores privados de combustível. Hoje nós temos 300. Dava o exemplo levantado pela assessoria do PT, o exemplo de que os principais privilegiados com esse preço alto são petroleiras, Shell, Cosan e Ipiranga, se não me engano. A Ipiranga que já foi vendida também ao Grupo Internacional, há muito tempo deixou de ser brasileira. O que me respondeu o ministro da Economia do Brasil, ex-secretário do Meirelles: eu tenho uma discordância de fundo com o senador, porque eu acredito na liberdade de preços e do mercado. O mercado é que vai corrigir isto. Veja,
depois de eu demonstrar que estão desativando usinas, que estão vinculando ao dólar, ao preço no exterior, e que este aumento diário é absolutamente inaceitável pelo país, ele diz que ele discorda radicalmente porque o mercado tem que resolver isso. Isso é uma sandice, é uma loucura. Não é mercado, não. Estão a serviço das multinacionais para acabar com a Petrobras. A ideia é desmobilizar a Petrobras. E depois vem a revelação pelo jornalista Nassif, no seu blog na internet, de que o Parente, o tal do Pedro Parente, informa a Bolsa de Nova York que nós não vamos mais pagar empréstimos, que a Petrobras não tem condição de satisfazer esses financiamentos em função da crise provocada pela greve dos caminhoneiros. Quando todo mundo sabe que a Petrobras tem acesso fácil a empréstimos internacionais e que as suas ações têm uma demanda extraordinariamente superior à oferta nas bolsas, principalmente na Bolsa de Nova York. Então, o que nós estamos vendo é que a tentativa é de acabar com o monopólio estatal de petróleo. E o Brasil, que produz quantidade suficiente, é autossuficiente para o abastecimento, está vendo essa autossuficiência ser desmontada no interesse das petroleiras. Não fica só aí, senador Lindbergh. Colocaram no Conselho Deliberativo, no Conselho da Petrobras, representantes das petroleiras estrangeiras. Essas empresas que são conhecidas pelos genocídios que provocaram no mundo, na luta pela destruição da soberania dos países e da obtenção do monopólio do petróleo e do refino no planeta Terra. Então, esse momento é um momento muito estranho. E toda esta política de compensação não tem nada a ver com o liberalismo econômico. Que liberalismo econômico é esse? O preço é absurdo. Então, segundo as leis do mercado, teríamos que baixar o preço no Brasil, senão ninguém mais compraria. A revolta dos caminhoneiros é uma reação no mercado liberal ao preço absurdo. Mas não, querem colocar o exército para reprimir caminhoneiros, bater na população, polícia, exército, e acabar com políticas sociais para subsidiar a exportação. País nenhum do mundo subsidia exportação. A regra é de meter imposto em cima subsidiar da importação. Importação. É, importação. É meter imposto em cima da importação para favorecer o mercado nacional. Nós estamos subsidiando importação. É uma loucura total. É um absurdo. Mas não mexem nem na gasolina e nem no gás de cozinha, mas querem resolver o problema com dinheiro público. O problema de quem? O problema de uma administração predadora da Petrobras, a favor das multinacionais, a favor da destruição da soberania brasileira sobre o seu petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. O pré-sal custa $7 para extração, mas os impostos vai a $23. O petróleo está a $80 o barril no mercado internacional. Então a Petrobras está tendo lucros extraordinários e deveria fornecer aos brasileiros o petróleo mais baixo do planeta Terra. Mas não, nós estamos sendo assaltados. E eu fico pasmo quando vejo o Congresso apoiar essa barbaridade. Agora, não vamos bater muito nessa história do PIS, COFINS e do CID, porque provavelmente o que vai acontecer é que o Temer vai vetar isso e vai tentar compensar com recursos da saúde e da educação. Então, se nós batermos só em cima disso, vão dizer, não, eles não tinham razão. Há um compromisso do presidente nesse veto. Ele vai cortar da educação, da saúde, dos investimentos em infraestrutura, para favorecer os petroleiros privados, a Shell, a Texaco, a Exxon. É isso que vai acontecer. Nós temos que bater na formação do preço, abrir essa caixa preta, mostrar quanto custa e fazer valer o interesse do Brasil. A Petrobras é dos brasileiros, não é de alguns acionistas que o Fernando Henrique galhofeiramente colocou
30% das nossas ações na Bolsa de Nova York e nos submete aos critérios, inclusive, da justiça norte-americana em função disso. O erro começou aí. A Petrobras tem que ser pública brasileira a serviço do Brasil e do nosso desenvolvimento. E o outro aspecto, também de fundo, é esse transporte de massa do Brasil, de minérios e de grãos, ser feito por caminhão. Transporte de massa que demanda ao litoral em qualquer país sério do mundo é feito por ferrovia, com fretes extraordinariamente mais baixos. Mas nós estamos vendo, no entanto, agora, com a recusa clara e firme do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, de que não vão intervir no processo democrático, nós estamos vendo o Brasil se conscientizar nesse momento. O que nós podemos esperar disso tudo são eleições, mas eleições sem censura de candidatos por parte do Poder Judiciário. E o povo brasileiro vai decidir o modelo econômico que deseja, o modelo social que aprecia e o modelo administrativo do país. Mas já vejo lá no Supremo Tribunal Federal o projeto do parlamentarismo sem a decisão do povo brasileiro, que já foi rejeitado nas urnas muitas vezes. Esta direitona brasileira, vinculada a interesses internacionais, pretende definitivamente acabar com a soberania do país. E a consciência que essa greve provoca de caminhoneiros tem que ser consistente o suficiente para que o povo recuse na sua ação nas ruas, com toda a clareza, recuse o prosseguimento desse bárbaro golpe que pretendem dar no Brasil. Parente na rua, demissão sumária dos representantes do Conselho da Petrobras, das petroleiras, e um preço determinado pelas possibilidades do Brasil. Petróleo é nosso, extraímos em real, pagamos funcionários em real. Não há motivo algum para termos vinculação ao mercado internacional e ao dólar. Que se vincule isso com o que nos excede e o que nós podemos vender lá fora. Mas o país não pode ser escravizado e essa tolice é produto, senador, da corrupção ideológica de alguns e da corrupção material de outros. Eu agradeço muito a parte